É o Lacombe, o Max ou o Alan que está ali? É o Lacombe. E aí, Lacombe, Marcão, como é que beleza? você tá, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Eu estava aqui ouvindo, cara, bom dia para todo mundo aí acompanhando o show da manhã do Fio Diário. O Alan está aqui resolvendo o problema de conexão para a gente ter condições de plugar também o Alan e o Max, tá? Daqui a pouquinho nós não temos diretor de imagens, a gente faz aqui de tudo um pouco, né? Somos a equipe Bombril, 1001 utilidades. Mas eu estava ouvindo vocês conversando aí com Holiday e com Gustavo Gaia. Esta reportagem que o Gustavo Gaia citou, reportagem de hoje da edição impressa do O Globo, eu não sei, mas eu acho que é a mais absurda de todas, dessa coleção de reportagens que a gente tem visto, que defendem, né, a atuação político-partidária do STF. Essa reportagem de hoje do Globo é um absurdo completo. Ela é um libelo em defesa da atuação política do Alexandre de Moraes. Poderia ser, assim, trocando meia dúzia de palavras, uma denúncia sobre essa atuação política partidária, porque ela vem citando todos os movimentos políticos que o Alexandre de Moraes vem fazendo desde aquela visita dele com Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin lá em 2021 para acabar com a PEC do voto impresso auditável. Então, essa matéria dá uma embrulhada no estômago num nível assim absurdo. Então, claro que é um dos assuntos principais do Conversa Timeline de hoje, essa atuação político-partidária de ministros do STF, que está lá no artigo 39 da lei do impeachment, esse tipo de movimento, de atuação, o STF como ator político, isso é punível com processo de impeachment, com afastamento de juiz, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também, claro, da cirurgia, da longa cirurgia a que foi submetido o presidente Jair Bolsonaro ontem, mais de 12 horas de cirurgia. Vamos falar também sobre isso. O que mais temos aqui na nossa pauta? São vários assuntos. Hoje tem muito assunto. Não resolveu aí não, né? Então acho que vai ter que ser comigo só a chamada. Tem o duplo padrão do STF em relação à prisão domiciliar, por exemplo, para Chiquinho Brazão, mas, por exemplo, o Clériston da Cunha, né, Pereira da Cunha, o Clezão não teve esse direito, tem o pastor Jonas que também não tem, a Dalgisa Maria, né, uma idosa sobre a qual já falamos aqui no Conversa Timeline, também não consegue. Tem outro caso de uma mãe que tem 2 filhos pequenos, são 3 filhos, 2 pequenos, um dos filhos asmático, que está lá presa também, envolvida no 8 de janeiro, e não consegue ter a prisão comutada ali, né, de prisão no presídio, na cadeia, para uma prisão domiciliar. Então a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho no Conversa Timeline. Também, se der tempo, um pouquinho sobre a eleição no Equador, né? Pelo menos no Equador, o Foro de São Paulo, a turma do Lula não botou a mão desta vez. O Daniel Noboa foi reeleito, ainda bem. A Luísa Rodrigues, lá, que era a candidata do Nicolás Maduro, com apoio do ex-presidente Rafael Correa do Equador, ela perdeu, e aí está lá reclamando que houve fraude. Quer dizer, quando eles reclamam que houve fraude, é democrático, né? Marcão, acho que é isso. Muito bom. Tô animado para assistir o programa de vocês. Eu estava falando hoje que... Quer trocar de lugar comigo, falar um pouquinho? O Max pode mudar a câmera lá. Ah, o Max pode mudar lá. Então tá. Então ó, tem como o Alan tá aqui, o Max vai trocar na mesa aqui, que a gente não conseguiu resolver o problema da mesa de corte remota. Vamos lá com o Alan então um pouquinho. Desculpa, Marcão. Entendi. Imagina. Tudo bom, Marcão? Como é que você tá? Tudo bom, Alan? E você? Cara, gostei do chapéu, hein? Agora você tá... Cara, cada hora é um estilo diferente, pô. O boné, o chapéu, tá muito bom. Ô, Alan... O patrocínio UAU. Patrocínio do UAU aqui, lá como fala. Eu ia te perguntar o seguinte, eu tava falando com o Holiday, com o Gaia, a profusão de matérias absurdas é de cair o queixo. Quer dizer, todas as matérias são... não é nem mais um sintoma claro de um diagnóstico fácil de fazer, de uma supremacia ou supremocracia, sei lá que diabos é isso, juristocracia. Mas assim, enquanto isso permanecer, é um país doente que precisa ser alertado do nível e da gravidade da doença que a gente está vivendo hoje, Alan. Então, uma das coisas que a gente vai comentar hoje é o editorial do Estadão falando sobre a questão econômica do Lula, e nós vamos resgatar poucos segundos de um vídeo que teve, Marcão, de uma reunião antes da criação, bem dizer assim, do Mercosul.
quando o George W. Bush ele estava numa conferência, estavam presentes nessa reunião na América Latina, né? O Hugo Chávez, o Lula, todos eles já como presidentes, e o George W. Bush oferecendo para o Brasil comércio livre entre os dois países. E total, assim, tipo, recíproca absoluta, quase baixando tudo. É como se você pudesse... Sabe quando a gente vai no Paraguai? Vai lá comprar as coisas? Mais do que isso. Mais do que isso. Isso foi negado por Lula. E a gente vai explicar por que o motivo disso. E falaremos também desses absurdos do Alexandre de Moraes e explicar com clareza, né? Nesse ponto, eu discordo do Lacombe, porque não é atuação política do STF, né? A gente até conversou sobre isso. É uma atuação criminosa. Né? Porque é uma atuação criminosa, porque a atuação político-partidária, ela é o que o PL, por exemplo, está fazendo. A atuação político-partidária é quando você conversa com outros políticos, sendo político, inscrito como político, fazendo a sua inscrição em um partido político, quando você usa do poder judiciário para poder pressionar o poder executivo, para que o poder executivo pressione o poder legislativo para não passar uma lei que está sendo clamor popular de manifestações massivas no Brasil afora, né? Porque onde o Bolsonaro está indo, ele está arrastando multidões. Isso é uma atuação criminosa, como bem o Lacombe frisou, que leva, por exemplo, a crimes, não do Código Penal, mas crimes de responsabilidade. Ou seja, nós estamos diante, isso aqui não é figura de linguagem, nós estamos diante de uma organização criminosa. Então, toda acusação que eles fazem com relação ao Bolsonaro e seus apoiadores é a atuação de uma organização criminosa. Mas o que mais me incomoda, e eu vou comentar muito sobre isso no programa, não é tanto a postura do STF e a do PT. O que mais me incomoda é a postura de pessoas que poderiam dar um fim a esse problema no Brasil, mas porque é o Bolsonaro o pivô e o epicentro dessa situação, eles não aceitam isso porque isso dá capital político ao Bolsonaro, então eles preferem ver o país ser destruído, eles preferem ver o país indo por água abaixo, inventando inclusive narrativas, como frases, como por exemplo eu vi no X esses dias, mas foi ele que colocou todos esses traidores lá, coisa que não é verdade. Então essa utilização de uma linguagem falsa para poder difamar o Bolsonaro e não entender que não é o Bolsonaro o epicentro, mas o Brasil que está passando por um problema de sufocamento, essa postura é a postura que mais me incomoda. Por quê? É a postura Eduardo Leitiana. Ele falou exatamente isso no Fórum da Liberdade com essas palavras. E como é que o Fórum da Liberdade convida? E como é que o Fórum da Liberdade convida um canalha desse? Tinha que ter alguém pelo menos. Porque veja só, porque meu problema nem é com o Eduardo Leite. Apesar de que eu tenho uma discordância com ele, né? O que ele faz com o cu dele eu não ligo, mas o que ele faz com o meu eu não gosto. Né? O que ele faz com os nossos cus, né? Essa é a verdade. Ele quer fazer o que ele faz com o dele. Não, o que ele vai fazer com o dele lá não tem problema nenhum. Agora, envolver a nós todos nisso aí é o que me incomoda. Mas o problema está exatamente nisso. Por que o Fórum da Liberdade, que já convidou Olavo de Carvalho, convida Eduardo Leite? Essa falta de percepção dessas pessoas que poderiam trazer uma mudança drástica para o Brasil, né? Posturas que vêm de dentro do PL, posturas que vêm de algumas pessoas do Novo, posturas que vêm de pessoas que não são políticos, mas, por exemplo, Danilo Gentili e tantos outros, que poderiam solucionar esse pepino todo, mostrando para a população, olha, o que vocês estão pleiteando não é um apoio ao Bolsonaro, mas um direito humano fundamental, e eu estaria aqui defendendo vocês com unhas e dentes. Como, por exemplo, fala o próprio Marcel Van Hatten. Sim. E aí, assim, fica essa disputa político-partidária, né, que na verdade parece mais uma conversa de caipiras num problema bairrista, na verdade é um problema